Diferentes escolas de medicina, tais como osteopatia, quiroprática, qigong, acupuntura e naturopatia, produzem, todas elas, curas notáveis. O mesmo acontece com os ritos e as cerimônias das várias crenças religiosas em todo o mundo. É evidente que todas essas curas são realizadas por intermédio da mente subconsciente, a única curadora existente. Note, só como ela cura um corte no dedo. Ela sabe exatamente como fazer isso. O médico põe uma atadura e diz: a natureza curará o ferimento. Natureza, entre aspas. Porém, nada mais é do que outro nome para a lei natural, a lei da mente subconsciente. O instinto de autoconservação é a primeira lei da natureza e principal função da mente subconsciente. Seu instinto mais forte é a mais potente de todas as autossugestões. Teorias profundamente diferentes. Muitas e diferentes teorias de cura foram propostas por diferentes seitas religiosas e grupos de terapia pela prece. Muitos alegam que, uma vez que suas práticas produzem resultados, a teoria que defendem deve ser a certa. Mas como vimos neste capítulo, essa alegação carece de fundamento. Como você sabe, há vários tipos de cura. Francis Anton Mesmer, nascido em 1734 até 1815, viveu de 1734 a 1815, um médico austríaco que clinicava em Paris. Descobriu que aplicando ímãs ao corpo doente podia curar milagrosamente a doença de que ele sofria. Realizou também curas com vários outros tipos de material, como vidro e metal. Mais tarde, abandonou o uso desses objetos em troca de passes sobre o corpo do paciente. Passes sobre o corpo do paciente. Proclamou que a verdadeira causa de suas curas era o que denominou de magnetismo animal, que alguma substância magnética misteriosa era transmitida pelas mãos do curador ao paciente. Mesmer emprestou seu nome a esse método de tratamento, que veio a ser conhecido como mesmerismo. Hoje, nós o conhecemos como hipnotismo. Outros médicos, invejosos do sucesso de Mesmer, alegaram que todas as suas curas eram devidas à sugestão e a nada mais. Quando pressionados, porém, tiveram que confessar que não sabiam como o poder da sugestão produzia efeitos tão notáveis. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e grupos religiosos de todos os tipos, utilizam o poder universal único existente na mente subconsciente. Todos podem proclamar que as curas são explicadas por suas teorias. Embora a verdade seja muito diferente, o processo da cura, qualquer que seja ela, é uma atitude mental definida, positiva, uma atitude interior ou maneira de pensar, denominada fé. A cura é devida a uma esperança confiante, que atua como sugestão poderosa à mente subconsciente, liberando seu poder curador. Ninguém cura usando um poder diferente do usado por outro. É bem verdade que ambos podem ter teorias ou métodos próprios,
Mas só há um único processo de cura, o da fé. Só um único poder curador, isto é, a mente subconsciente. Escolha qualquer teoria, crença ou método que a agrade, e pode ficar tranquilo de que, se tiver fé, obterá resultados. Então, pessoal, eu vou ler mais algumas linhas e a gente vai ficando por aqui. Opiniões de Paracelso. Philippus Paracelso, famoso alquimista e médico suíço, que viveu de 1493 a 1541. Foi um grande curandeiro em seus dias e afirmou o que é de fato um fato científico óbvio quando disse: seja o objeto de sua fé real ou falso, você ainda obterá os mesmos resultados. Dessa maneira, se eu acreditar na estátua de São Pedro como teria acreditado no próprio São Pedro, obterei os mesmos resultados que teria obtido com ele. Mas isso é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e seja ela verdadeira ou falsa, sempre produzirá as mesmas maravilhas. As opiniões de Paracelso foram repetidas no século por Pietro Pomposani, século XV, por Pietro Pomposani, um filósofo italiano, que escreveu o seguinte: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a confiança e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades existem nos sujeitos e nas pessoas que os influenciam. As curas atribuídas à influência de certas relíquias constituem efeito de imaginação e da confiança das pessoas nas relíquias. Charlatões e filósofos sabem que, se os ossos de qualquer esqueleto fossem postos no lugar dos ossos de um santo, os doentes ainda assim experimentariam efeitos benéficos, se acreditassem que eram relíquias autênticas. Pense só no que isso implica. Se acredita no poder dos ossos de santos ou nas propriedades certas, curadoras certas, águas, ou como meu parente australiano nos efeitos milagrosos de um pedaço de madeira, você obterá resultados devido à poderosa sugestão dada à sua mente subconsciente. É esta que realiza a cura. Os experimentos de Berrian. Hippolyte Berrian, professor de medicina em Nancy, França, em princípios do século XX, foi um dos primeiros a explicar como a sugestão do médico ao paciente produz efeitos devido à força na mente subconsciente. Berrian contou a história de um homem com paralisia na língua. Foram dadas todas as formas de tratamento, sem nenhum sucesso. Certo dia, porém, seu médico anunciou que ouvira falar de um novo instrumento que com certeza aliviaria o problema. Em seguida, ele colocou um termômetro na boca do paciente, que acreditou que era um instrumento que o salvaria. Momentos depois, gritou alegremente que podia mover a língua com a maior facilidade. Continua Berrian. Entre nossos casos, são encontrados fatos do mesmo tipo.
Uma mocinha veio ao meu consultório sofrendo de perda completa da voz havia quase 4 semanas. Depois de chegar a um diagnóstico seguro, eu disse a meus alunos que a perda da voz cedia, às vezes instantaneamente, a aplicação de eletricidade que só poderia agir simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei buscar o aparelho de indução, botei a mão sobre a laringe da paciente, movi-a um pouco e disse: Agora você pode falar alto. Um instante depois, a fiz dizer A, em seguida B, e depois Maria. Ela continuou a falar com clareza e o problema desapareceu. Berrian estava demonstrando o poder da fé e da esperança por parte do paciente, que atuaram como sugestão poderosa sobre a mente subconsciente. Olha que interessante, gostei. A gente vai ficando por aqui, pessoal, mas já deu para ver boas histórias até aqui. A história dessa menina que não podia falar e voltou a falar. E a história de um rapaz que foi curado quando ele estava precisando de ajuda. Foi curado, conseguiu a cura dele, o milagre que ele precisava. Tudo usando sugestões da sua mente, que você joga para a mente. Sugestão. Bolha formada por sugestão. E o médico é o Berrien. Hippolyte Berrien. Um médico do século XX. Um médico do século XX. Muito legal mesmo. Acho que eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Tô gravando um vídeo, então eu vou estender um pouquinho mais. Vou ler mais um pouquinho. Bolha formada por sugestão. Diz Berrien que provocou o aparecimento de uma bolha na nuca de um paciente, colocando nela um selo de correio e sugerindo que era um pedaço de papel pega-mosca. Esse tipo de demonstração foi confirmado por experimentos e experiências de numerosos médicos em muitas partes do mundo, e não deixam dúvida de que mudanças estruturais no corpo podem ser feitas como resultado de sugestão oral ao paciente. Olha, ele conseguiu criar uma bolha na nuca do paciente só usando a sugestão, para ver o poder que tem a sugestão. Se você todos os dias você fala para você mesmo que você é capaz, que você pode, que tudo vai dar certo, que independente de qualquer coisa você vai conseguir, vai dar a volta por cima, que você é forte, que você tem sabedoria, que você tem saúde. Essas sugestões ficam impregnadas na mente. E o poder do subconsciente faz ela germinar e florescer. E aí acontece o milagre, que é você ver acontecer aquilo que você está sugerindo. Aquilo que você está sugerindo acontecer. A causa de estigmas sangrentos. Hemorragias e estigmas sangrentos podem ser induzidos por sugestão. Como demonstração desse fato, Dr. M. Bouro colocou uma pessoa em transe hipnótico. Ele deu em seguida a sugestão seguinte: às 16 horas após a hipnose, você virá ao meu consultório, se sentará nessa poltrona e cruzará os braços sobre o peito. Seu nariz, nessa ocasião, começará a gotejar sangue. Naquela tarde, o jovem fez exatamente o que lhe havia sido dito. Logo que cruzou os braços, várias gotas de sangue pingaram da narina esquerda. Olha só isso, como é forte o poder da autossugestão. O rapaz estava hipnotizado, foi hipnotizado, e o médico falou que ia sair gotas de sangue do nariz dele quando ele cruzasse os braços. E exatamente isso aconteceu às 16 horas, quando ele voltou para o laboratório, para o consultório. Pingava na narina esquerda sangue.
Em outra ocasião, o mesmo pesquisador escreveu o nome do paciente em ambos os antebraços, com a ponta rombuda de um instrumento, enquanto ele estava em transe hipnótico, e em seguida disse: Bouro, às 16 horas você cairá no sono. Seu braço sangrará ao longo das linhas que eu tracei, e seu nome aparecerá escrito em seus braços, em letras de sangue. Naquela tarde, o paciente foi atentamente observado. Às 16 horas, ele caiu no sono. No braço esquerdo, as letras sobressaíram em relevo brilhante. E em alguns pontos havia gotas de sangue. Embora as letras desaparecessem gradualmente, elas continuaram ainda levemente visíveis 3 meses depois. Esses fatos demonstram simultaneamente a correção das duas proposições expostas, isto é, a suscetibilidade invariável da mente subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ela exerce sobre funções, sensações e condições do corpo. Todos os fenômenos citados relatavam vividamente condições anormais induzidas por sugestão. São provas conclusivas de que, assim como o homem pensa em seu coração, que é a mente subconsciente, coração, assim ele é. Pronto. Já li essas 2 páginas e vou deixar para a gente ler com mais calma no decorrer dos dias. Eu vou postando mais vídeos, mais conteúdos. Espero que vocês tenham gostado do livro que eu estou lendo. É esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. É um livro muito bom e um livro acessível. Eu paguei nesse daqui menos de R$ 50 quando eu comprei. É um livro muito bom, que tem muitas informações importantes. E com certeza você vai aprender muito lendo esse livro. Então, quem puder e quiser comprar, eu recomendo muito comprar esse livro. Eu vou ver se eu consigo deixar a indicação do livro na descrição do vídeo, para vocês que quiserem comprar, eles terem acesso a ele. É um livro pequeno, de um pouco mais de 300 páginas. Um livro médio. Não é tão pequeno, mas é muito gostoso de ler. Você aprende várias coisas, tem muitas histórias e é muito bom. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima e fui!